falar para você, quem que tá aqui. Tá. Nós somos uma turma pequenininha, a gente tá em 7 hoje, tá? Uhum. Tem a Maria Eduarda tá com dengue, ela tá online para ouvir um pouco. E tá faltando mais 2 estudantes que também não estavam muito bem. Aí a gente tem aqui contábeis e ADM, e Uhum. eles têm uma disciplina de empreendedorismo em que eles têm que entender um pouco das perspectivas do empreendedor e colocar isso em prática criando um projeto de startup. E aí eu tinha que pensar em alguém para vir falar com eles sobre empreendedorismo e como que foi essa trajetória para chegar nisso. E eu pensei, vou chamar a Gabi. É por isso que eu chamei você. E aí eles são todos seus. Fica à vontade para falar o que você achar que seja relevante, ok? Ok. E aí eu já falei para eles darem uma olhadinha também na página da Gabeto, para eles darem uma seguida e verem um pouco Ah, mais sobre isso, tá bom? tá ótimo. Vocês me escutam bem? Tá ok. Sim. Tá. Então, boa noite. Meu nome é Maria Gabriela. Então, primeiramente, muito obrigada, Thalia, pelo convite. Fiquei muito feliz, me senti muito honrada. E obrigada a vocês por terem aguardado esse encontro, porque eu tava com dengue, eu realmente não estava bem. Eu sinto muito pela Duda que tá com dengue, porque é realmente terrível. Então, eu fui pesquisar na internet qual era a definição de empreender. Porque muito se fala, mas eu queria uma definição palpável. E na internet estava assim, a pessoa que tenta e a pessoa que realiza. E eu não seria capaz de achar uma definição melhor que essa. Porque realmente o empreender é o tentar acertar diariamente e realizar projetos, sonhos e ideais. Para vocês entenderem um pouquinho quem sou eu e a gente ficar na mesma página, eu vou tentar resumir a minha história. Só que eu sou geminiana, então às vezes eu falo demais, eu dou uma dispersada, vocês relevem isso. Eu vim de uma família de empreendedores, de empresários. Meu pai e a mãe, eles são comerciantes. Então, desde pequena eu vi eles tentando diversas vezes, eu vi eles falhando, passamos por uma falência muito grande, foi um período assim muito difícil. E o que eu vi foi eles se negando a desistir. Então, mesmo com dívidas enormes, mesmo sem perspectiva, mesmo sem apoio, eles se reergueram e pagam o preço das escolhas que eles tomaram até hoje. Então, já tem mais de 13 anos essa falência. Eles ainda pagam um preço, mas eu vejo eles tentando todos os dias. Então, eu tive o contato com empreender desde cedo e a partir da falência dos meus pais, eu comecei a empreender, a vender e me descobrir nesse mundo de realizações. Então, desde os 15 anos eu vendo por catálogo, depois eu tive um abrigo de animais de rua, depois eu fui presidente do ônibus da faculdade, depois eu tive loja de bolsa, trabalhei de empregada para terceiros, trabalhei de empregada para o meu pai e cheguei na Gabeto. A Gabeto é uma loja de chocolates, ela tem mais de 3 anos e ela foi um acaso, ela foi meio assim, coisa do destino, porque eu não gosto de cozinhar e eu tenho uma loja em que eu cozinho todos os dias. Então, o empreender, por mais que a gente faça planejamento na nossa vida, a vida ela vai seguir o que ela tem que ser. Por mais que você se planeje, por mais que você faça o que você gosta, a vida ela vai ter que acontecer da forma que tem que ser, tá? Eu fiz um resuminho aqui para eu não me perder. Então tá. Eu, enquanto ser humano, eu acredito que nós temos diversas habilidades. Então, eu já conversei com várias pessoas que sempre falam assim, eu não sou bom em nada,
eu vou empreender, mas eu vou vender o quê? Eu vou fazer o quê? Se eu não gosto de nada, eu não sou boa em nada. E eu acho que o empreender precisa passar por uma fase inicial que é o autoconhecimento. Todos nós somos capazes de fazermos inúmeras coisas muito bem. Nós somos multifunções. Tá bem? Tá tudo ok? Tá ok. Tá. Essa a gente só estava na lateral. Ok. Então, se você não se sente feliz trabalhando para os outros, se você acha que se identifica com o empreendedorismo, comece lá do comecinho, se conhecendo, se testando. Não tenha medo de fracassar, porque você vai fracassar, tá? Isso você pode ter certeza na sua vida. Você vai fracassar, você vai errar muito e você vai precisar ter uma... Não é nenhuma resiliência, é uma antifragilidade. Eu não sei se vocês já leram o livro Antifrágil, eu tô lendo ele agora, e ele fala que a diferença da resiliência para a antifragilidade é que na resiliência você se reconstrói e volta para o mesmo lugar. Na antifragilidade você se reconstrói e fica melhor. Então você precisa desenvolver essa antifragilidade. Você vai ouvir muitos nãos, você pode, em alguns momentos, até ser maltratado, ser humilhado. Em alguns momentos você vai ser difamado. Muita gente vai te copiar. Então você vai estar lá, você vai fazer uma coisa inovadora, você vai ter a ideia, você vai ser a precursora e virão 5, 6, 7 pessoas fazendo a mesma coisa que você por um preço muito mais barato, que não é nem viável. E durante um tempo isso pode sim te desestabilizar. Então você precisa se conhecer e desenvolver uma saúde mental muito grande. Principalmente hoje em dia, onde a internet ainda é terra de ninguém. Hoje na internet as leis é tudo muito novo, então ainda não tem muitas leis, não tem como acompanhar, como às vezes não sei que palavra usar, se certificar das pessoas que estão por trás. Então você pode por vezes receber ataques, você pode por vezes ser difamada. Então você tem que ter uma saúde mental e uma paciência muito grande de esperar aquilo passar, de esperar a verdade aparecer, de esperar aquela pessoa que está te copiando por um preço muito mais barato entender que não é viável e ela vai desistir. Eu vi várias pessoas começando a fazer o que eu faço e desistindo em menos de 6 meses, 2 meses, 3 meses, porque não calculam e acham que é muito fácil o que você faz. Tá. Eu fiz um roteirinho aqui de alguns conselhos de como você se sair bem no digital. Eu não sei se vocês olharam a minha página, mas todos os meus seguidores ali, eles são orgânicos. Eu não comprei seguidores, eu tenho 8.000 seguidores porque ano passado pra cá eu parei um pouco de investir na captação de novos clientes, que eu mudei de cidade, várias coisas. Mas o que você precisa para hoje você conseguir se firmar no digital? Primeiro de tudo, você precisa ser autoral. A gente acha, porque alguma pessoa deu certo, a gente tem que copiar aquela pessoa. E na realidade, o que você precisa se espelhar são as estratégias que ela usou para crescer e não no comportamento dela. Ninguém gosta de cópia. Se você perguntar para uma pessoa, você quer um tênis da Adidas original ou você quer uma réplica? Todo mundo vai querer o original. Você quer um copo Stanley original ou uma réplica? Se a pessoa tiver condição, é óbvio que ela vai comprar o original. E por que as réplicas fazem tanto sucesso? Porque as pessoas querem participar de um movimento, de uma comunidade, elas querem pertencer àquela comunidade que usa, que faz determinada coisa. Então não tenha medo de ser você mesmo. Se você perceber, eu não sei se vocês
são pessoas ativas na rede social. Mas eu venho percebendo um movimento de muitos influencers que trazem a naturalidade crescendo. Então, tem o Best, que eu não lembro o nome dele, mas ele é ali de Ponta Grossa, que ele era um menino extremamente simples, que ele mostra a rotina dele. Eu cheguei até a achar que ele poderia ter algum espectro autista, alguma coisa assim, porque é uma simplicidade, um menino de quase 30 anos com uma pureza que é surreal. E ele trabalhava no Condor, aí ele filmava ele indo pro carro tomar o café da tarde dele, ele filmava o almoço dele, a mãe dele, o pai dele. Hoje o menino tem milhões de seguidores, já fechou vários patrocínios. E como ele, existem vários outros influencers. Pessoal que tem sotaque, pessoal da roça, do interior, que filma o seu dia a dia, que mostra esse natural, tá crescendo demais. Por quê? Porque é muito. Eu me identifico. Eu moro numa cidade pequena. Quantas pessoas se identificam com esse sotaque, com quem mora na roça? Gera conexão e nisso as pessoas querem consumir mais, mais, mais e mais. Então esse é o ponto 1, que é ser autoral. O ponto 2 é gerar conexão. Nós estamos na rede social para socializar. E o que se tornou a rede social, eu acho que foi tipo um efeito colateral do bem, que as redes sociais passaram a ser usadas para vender. Então, quando você está numa rede social e você vai vender, você tem que gerar uma conexão com o seu telespectador, com o seu seguidor, com o seu cliente, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, elas não estão. Ninguém entra no Instagram falando assim: meu Deus, que vontade de comprar uma blusinha. Não, você entra no Instagram pra você futricar, daí você vê uma bota bonita no pé de uma menina, daí você vê, começa a seguir uma loja e aquela loja é super legal, e daí você quer conhecer os funcionários da loja, e daí você quer entender como que funciona, como que a pessoa compra aquelas coisas, como que ela organiza a prateleira. O que ela faz com os sapatos que não vendem, com os sapatos que têm defeito. Então a gente tem essa curiosidade e a gente gosta de consumir isso. Então, quando você, enquanto vendedor ou prestador de serviço, se coloca no lugar do cliente. O que você gosta de ver? O que você gosta de comprar? O que você gostaria de acompanhar diariamente? E aí você vai moldando o seu conteúdo e afunilando a sua audiência. O 3 é a constância. Hoje em dia é muito mais fácil empreender do que era para os nossos pais e para os nossos avós. Por quê? Antigamente a gente precisava alugar um ponto, a gente precisava ter funcionário, a gente precisava ter estoque. Hoje em dia, meu pai falando: Gabriela, eu fui criada em armazém, que a gente fazia pilhas e pilhas de açúcar, de arroz. Hoje em dia não. Hoje em dia ter estoque é ter dinheiro parado, é ter dinheiro imobilizado. Você não precisa ter estoque mais em determinados segmentos. Hoje em dia você não precisa alugar um ponto na avenida, pagar um salário para você ficar expondo o seu produto diariamente para quem para ali. A gente tem uma ferramenta gratuita que você tem acesso ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp, ao TikTok. E você pode, de forma livre e gratuita, mostrar o que você faz, o que você vende todos os dias. Só que aí também é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Por você achar que você não tem um ponto físico, por você achar que é uma rede social, muitas vezes você não leva a sério. Então você posta quando lhe convém, quando você tá afim. O dia que você acorda meio mal, você não posta. Quando você tá vendendo bem, você tá animada e dá um revés ali, igual janeiro e fevereiro, que foi um mês bem complicado para quem trabalha no comércio.
você já dá uma desanimada, não é pra mim, não sei se eu gosto disso, se eu vou querer fazer mesmo. Então você precisa ter a constância de levar o seu empreendimento a sério. Se você é um empreendimento online, vamos fazer uma comparação de que a sua vitrine são os seus stories, por exemplo. Você não passa na frente de uma loja e a vitrine está vazia ou está fechada. Então, todos os dias é importante você marcar sua presença ali, você expor o que você tem. Você ainda tem o benefício de conseguir postar a foto do produto e postar uma explicação do lado, qual é o diferencial daquele produto, porque a pessoa ela tem a possibilidade de parar para ver o que está escrito ali. Você pode postar um vídeo com uma legenda explicando qual é o seu diferencial, por que o seu serviço é melhor do que o serviço de outra pessoa, porque a sua blusa, o seu tênis é melhor do que o tênis da outra pessoa. Você consegue, até mesmo quando você vende commodities, produtos que são iguais, por exemplo, uma pessoa que vende Adidas. Eu tô falando de Adidas porque eu tô querendo comprar um tênis, então Adidas tá bem na minha cabeça. O que vai diferir eu comprar o meu tênis no site da Adidas, no site da Dafit, ou de um vendedor em Campo Mourão? É o atendimento. Então, você precisa trazer esse diferencial, essa humanização para a sua marca se você vende produtos que são bem nichados, que são tabelados. O 4 é a storytelling. O que é storytelling? São as historinhas que você conta para você fazer o seu cliente caminhar até a compra. Então você conduz o seu cliente numa esteira, onde você vai contando história. Aí entra o seu diferencial, o seu serviço, o seu valor, que vai fazer o seu cliente fechar a compra. Eu gostava muito de fazer storytelling na Gaveta. Eu falo gostava porque eu estou prestes a fazer uma mudança na Gaveta. Quem quiser seguir para acompanhar, eu vou revelar mês que vem essa mudança. Mas cada campanha, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, eu sempre fazia um enredo, eu criava uma campanha, eu contava uma historinha, eu chamava pessoas a compartilharem, a participarem comigo nos comentários, nas publicações, eu trazia vantagens, podiam ser sorteio, desconto, brinde, alguma coisa. E eu conduzia as pessoas a finalizarem a compra. Então é muito importante você... Bom, não é importante, mas se você quiser vender muito, então sim, é importante. Você contar essa historinha nos stories ou no seu feed para você conseguir conduzir a pessoa no funil de vendas, tá? O empreender, não existe um manual de instruções. Então, por mais que vocês estejam aí estudando, a Thalia certamente está dando o melhor dela aí, mas quando a gente chega no campo de batalha da vida, nada do que a gente aprende é suficiente para nos preparar por situações adversas que nós vamos receber no dia a dia. Então, quando a gente lida com pessoas, nada é previsível. Então, você lida com pessoas diariamente. Você lida com funcionário, você lida com clientes, você lida com fornecedores. Recentemente, nós tivemos a pandemia, que era uma coisa inimaginável, que abalou a estrutura. Muitas pessoas conseguiram prosperar na pandemia, eu fui uma dessas pessoas, mas muitas pessoas sofreram na pandemia, que a empresa da minha família sofreu demais na pandemia. Então a gente vê que nada pode ser previsível. A gente pode calcular, minimizar o dano, mas nada é previsível. Ainda mais hoje. Hoje com a internet, as mudanças são muito mais rápidas. Então a gente não consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, se tem alguém aí
que pensa em empreender, que tem esse desejo e tá pensando, nossa, será que eu saio do meu emprego secular? Será que eu arrisco? Eu participo do grupo da Gina no Facebook, eu não sei se tem alguma mulher aí que participa. Eu sempre vejo, tipo assim, palitas, eu tenho 5.000 reais, 10.000 reais, no que vocês investiriam? E eu fico pensando, cara, eu acho que eu teria mais cautela pelo momento que a gente está. Então, se você está num emprego secular, eu não te aconselho a sair desse emprego e já ir de cara empreender, abrir um negócio e meter o louco, porque não dá para saber se vai dar certo ou não. Se você vai conseguir pagar o seu aluguel no mês que vem. Eu aconselharia você a levar duas coisas, o seu empreendimento em paralelo ao seu trabalho secular, até você falar, não, eu consigo pagar o meu aluguel, eu consigo pagar a minha compra do mês, eu não vou morrer de fome, então agora eu consigo sair do meu emprego secular para daí eu empreender. Eu não acho prudente na situação que a gente vive hoje você querer dar um all-in e falar, foda-se, vou viver meu sonho e Deus vai me ajudar, sabe? A gente precisa ser bem pé no chão e ter cuidado com o que a gente faz, porque só quem passou por problema financeiro sabe o medo que é, a incerteza de você saber se você vai ter o dinheiro para pagar a conta amanhã ou não. Se você vai ter o dinheiro para fazer a sua compra, para pagar o seu aluguel no fim do mês. Se você vai ter dinheiro para ter energia, se não vão cortar a sua energia. Então tenham sempre assim cautela. Aproveitem que vocês estão aí dentro da faculdade, vocês estão com vários mentores, façam amizade com esses professores. Eu tenho uma amizade muito forte com o meu, como que chama o professor que faz o nosso TCC junto com a gente? Com o meu orientador, eu tenho um laço muito forte com ele até hoje. Então, até hoje, quando eu preciso de conselho, eu vou até ele, eu peço ajuda, eu troco ideia, porque esses mentores, eles são essenciais na nossa caminhada, tá? E, nossa, eu falei rápido, hein? Só 25 minutos e já tô no final. O que eu diria para vocês também é que ser bom não é o suficiente, tá? Então não é só porque você faz um chocolate bom, não é só porque você sabe vender como ninguém que vai ser suficiente para você empreender com sucesso. É muito além disso, são várias áreas, é a área financeira, é a área de gestão de pessoas, é a área emocional. Então, são vários pratinhos que você tem que equilibrar no seu dedo e não deixar nenhum cair. Então, você precisa realmente se preparar, ter um plano, estudar, se cercar de pessoas que vão te auxiliar, que vão te mentorar, que vão segurar a tua mão e te ajudar. Então, sejam prudentes, mas não prudentes ao ponto de ter medo de sair do lugar. Uma dose de risco aí é sempre bem-vinda e necessária, porque empreender é assumir riscos calculados. É isso. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Ô, Gabi, eu vou começar a fazer uma pergunta, que é um ponto que eu acho que é bem importante você comentar com eles, que você passou por duas mudanças. A Gabi passou por duas mudanças de cidade nesse processo, né? E você conseguiu se reinventar nisso tudo. Eu lembro que quando você mudou de Goiânia para Boa Esperança, você tinha uma equipe, aí você até teve que diminuir a produção. Você pode contar um pouquinho para eles de como foi esse processo e essa reinvenção, por favor? Sim. Então, a Gabeto, ela nasceu em 2020 ou 2021. Foi no ano da pandemia, acho que foi 2020, né? E eu sabia que eu ia mudar de cidade. Eu morava em Janiópolis, o meu marido trabalhava em Goiuerê, e eu sabia que no começo de 2021 a gente ia ter que mudar para Goiuerê. Então eu comecei
meses antes, a procurar influencers de Goiôerê, a procurar pessoas que pudessem divulgar a minha marca lá, que pudessem propagar o nome da Gabeto, fazer o nome da Gabeto, para quando eu mudasse, não fosse um choque de mudança, tipo assim, tivesse que começar do zero. E deu muito certo. Quando eu mudei pra Goiôerê, a Gabeto deu um boom muito grande que, tipo, nem eu tava preparada pro que aconteceu. Só que chegou em 2023 e o meu marido, ele trabalha no Sicredi. E o sonho dele era ser gerente. E ele já tava no Sicredi há 13 anos. Ele falou, amor, apareceu uma vaga pra gerente em Boa Esperança. Goiôerê tem, sei lá, 20 e tantos mil habitantes. Boa Esperança tem 3 mil habitantes. Boa Esperança com os distritos vai ter 5, 6 mil habitantes no total. E eu nasci em Boa Esperança. Eu peguei e falei, Thiago, se candidata. Se candidata a gente vê o que faz. Eu vou ficar em Goiôerê, você vai pra lá. Ele falou, não. Eu falei, não, se candidata. Ele foi, se candidatou, ele passou na vaga. A gente teve uma conversa. Eu ia ficar em Goiôerê, já estava tudo certo. Ele ia mudar para Boa Esperança. O gerente regional dele já tinha aprovado. A gente já tinha visto a casa de Goiôerê para alugar. Tava tudo certo. Eu ia ficar em Goiôerê. Mas eu senti dentro do... Eu não sei, eu tive uma intuição que eu tinha que vir embora junto com ele. Então eu peguei e fiz uma estratégia de marketing, causei uma antecipação nas pessoas, que são os gatilhos mentais. Da antecipação, comecei a soltar, tipo, a Gabeto vai mudar. Daí depois de alguns dias eu postei, a Gabeto vai mudar de cidade. E depois de alguns dias eu postei a cidade que eu ia mudar. E só que eu tive inevitavelmente um baque muito grande no meu faturamento, porque eu vim para uma cidade infinitamente menor do que a que eu estava. Então eu tive que me utilizar de várias estratégias para não deixar que o meu faturamento se acabasse, mas eu me utilizei muito da internet e das redes sociais para eu conseguir brincar com essas mudanças. Outra coisa também é que quando eu comecei a fazer chocolate, era inimaginável mandar chocolate por correio. Hoje em dia já existe uma maneira da gente mandar chocolate por correio. Eu ainda não uso muito isso porque eu não sou famosa em outros lugares, eu não sou famosa longe. Mas tem várias marcas de São Paulo que eu acompanho que eles conseguem mandar para o Brasil inteiro o produto artesanal. Então, conforme o tempo vai passando, as tecnologias, as estratégias, elas vão também ajudando a gente a expandir, a escalar o nosso produto. É óbvio que um produto físico, ele sempre vai ter uma limitação de escala, que é diferente de um produto digital. Eu entrei no mercado digital tem uns 2 anos e eu estou migrando para venda de infoprodutos. Então, o meu objetivo é ajudar outras confeiteiras a fazerem o que eu consegui fazer morando no interior do Paraná. Então, uma pessoa que mora no interior de qualquer lugar ou até em grandes centros pode replicar. Eu ainda não consegui escalar no mercado de infoprodutos, mas é o meu objetivo. Porque o produto digital você consegue vender para o mundo inteiro. O produto físico, por exemplo, a Cacau Show, ela vende no Brasil inteiro, não sei se vende em outros países, mas ela sempre vai ter um teto. Aí se ela vai e abre mais uma fábrica, ela vai ter um teto naquela fábrica. Então ela sempre vai ter que expandir para conseguir aumentar a produção. Enquanto um produto digital, eu gravo um curso, eu consigo vender ele no mundo inteiro, sempre atualizando, melhorando, enfim, mas assim, é muito mais fácil de pulverizar do que um produto físico. Então, Gabi, eu gostei muito da
tua história, né, inspiradora. Eu queria saber, da tua parte, se você investiu em marketing e se essas estratégias de marketing que você fez com antecipação, né, gerou essa sensação de suspense em vários momentos, usou estratégia de storytelling, gerou conexão. Se isso foi algo que você adquiriu com o teu know-how de vida mesmo, ou se você entrou em contato com alguma agência ou alguém fez essa mentoria de marketing para você. E emendando uma segunda pergunta, estou igual o jornalista da Folha, né? Emendando uma segunda pergunta, quanto por cento do teu faturamento você investe em marketing? Ó, eu não tive mentoria de marketing. Só que eu sou uma pessoa que estuda muito. Então, assim, para vocês terem ideia, eu trabalhei muitos anos com chocolate sem ter comprado nenhum curso de chocolate. Só estudando com o que eu tinha gratuito no YouTube, no Google, e seguindo as pessoas. Então, assim, eu não tive um mentor de marketing, mas eu seguia uma mulher que chama Valesca Cruz, e tudo o que eu fiz de marketing eu modelei dela. Tudo que ela ensinava no gratuito, eu segui ela há mais de 5 anos. Eu fui comprar o curso dela ano passado. Tudo o que eu fiz foi com acesso gratuito a cursos que tinha ali na internet gratuitamente. Quanto que eu investi em marketing? Eu não tenho uma parcela fixa do que eu invisto em marketing. E hoje em dia, eu invisto muito mais no tráfego pago do que, por exemplo, eu investia antes em influencers. Então, eu já cheguei a pagar R$600 por mês para influencer me divulgar com exclusividade. Antes, no começo, eu não tinha exclusividade com ninguém, mas eu fechava, por exemplo, acho que era 240 por mês, ela divulgava meu produto toda semana. Só que tem uma estratégia muito legal, que eu acho que é o pulo do gato, assim, que pode virar o jogo do seu negócio digital. É muito importante você fazer com influencers grandes no começo. Se você é uma marca que está começando, que ninguém te conhece, é muito importante você pegar essas influencers de destaque da sua cidade. Por quê? Tem um ditado que fala que é se apoiar em ombros de gigantes, que é como se você pegasse carona na autoridade e no sucesso daquela pessoa. É como se, ao te divulgar, aquela pessoa passasse para você, tipo um superpoder, assim, tipo X-Men. Tipo, ela toca, assim, em você, na sua marca, e você absorve um pouco da autoridade dela. Então, aquela pessoa vai ser muito importante nos primeiros meses de divulgação da sua empresa. Só que o que eu percebi é que tem uma curva. Então ela vai, ajuda você a vender, converte, venda, autoridade, de repente ela para de converter venda e ela se torna muito cara para você manter, por exemplo, uma exclusividade. Chegou num ponto em que eu estava pagando R$600 para a exclusividade dela, porque muita gente começou a me copiar e eu me senti ameaçada ou até com o ego ferido. Eu acho que foi mais ego do que uma ameaça real. E eu falei, não, eu quero exclusividade. Começou a ficar muito oneroso com pouca conversão de venda. E daí o que eu percebi? Que para venda diária, as pequenas influencers eram melhores. O que são pequenas influencers? São pessoas que têm 3, 5, 6 mil seguidores da sua região, que têm o perfil de influencer, mas elas estão no começo. Porque a influencer grande, quando você entra no perfil dela, é só venda.
Então, de manhã ela vai divulgar uma loja de roupa, à tarde é uma loja de bijuteria, no outro dia é uma loja de tinta, no outro dia é uma ótica, no outro dia é um mercado. Você concorre muito com a audiência dela, porque ela chega uma hora que as pessoas falam, cara, que preguiça de acompanhar isso, ela só tá vendendo, sabe? Você deixa de acompanhar ela. Já as micro-influencers, elas ainda mostram muito do dia a dia delas, elas ainda prezam muito pela conexão com as pessoas, porque também chega num momento que a influencer entra em estafa. Você já não aguenta mais aquela. Eu fui meio influencer na minha marca. Então, quem me acompanhou desde o primeiro ano observou que eu me expunha demais, eu conversava demais, eu tinha muita conexão e hoje eu já estou num processo que eu cansei. Então, assim, eu quero, hoje em dia eu quero muito preservar a minha imagem. Então, hoje eu não posto quase nada da minha vida pessoal. Eu já não vou lá falar, debater, compartilhar, porque eu me cansei disso. E isso é um processo que acontece com muitas influências. Por isso que eu falo que a gente tem que ter saúde mental para trabalhar com a internet. Porque você vai se cansando, sabe? Você vai passando por muita coisa, você vai levando muita pancada, você vai ficando calejada, daí você vai ficando sem fôlego para você sustentar aquilo diariamente. E a micro-influencer, ela ainda tá com muito entusiasmo, porque tudo é novo, todo mundo quer que ela divulga, e ela começa a ganhar produto de graça, então ela fica muito feliz, e isso converte muito mais venda. E eu trabalho com tráfego pago. Todas os natais, as páscoas em que eu tive um faturamento de 5 dígitos, eu trabalhei com tráfego pago, trabalhei com influencers e trabalhei também mostrando os bastidores da minha cozinha, para gerar o desejo da pessoa pelo meu chocolate. Então era muito importante eu mostrar eu fazendo recheio, a cremosidade, eu quebrando, eu comendo, eu mostrando as texturas. Então foram várias estratégias juntas que fizeram eu alcançar esse resultado. É porque as pessoas, elas, elas querem ter o que você está comendo, ou o que você tem, ou o que você está fazendo. Então, se você vende um produto, se você vende uma roupa, as pessoas precisam visualizar aquilo. Não é só mostrar foto, postar foto de camiseta num fundo branco. É postar você usando a camiseta todo dia. É postar você usando o relógio. Passando o perfume. Você precisa ativar o sensorial de quem está do outro lado da tela e se utilizar dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles funcionam até mesmo quando a pessoa sabe que você está usando gatilho mental, ainda assim ele continua funcionando, porque ele é legítimo, ele é comprovado, ele é real. Então é bem legal você se utilizar deles. Ô, Gabi, no começo você falou que a HB surgiu no meio da pandemia, né? Tal, com a ajuda no começo da sua mãe e tal. E assim, em meio de tantos ramos, assim, e você falou que não gosta de cozinhar, qual foi assim a chave que ligou assim para, não, eu quero fazer esse segmento, né? Que você esperava assim que desse certo, né? Qual foi? A sua pergunta ela é bem interessante, porque geralmente quem identifica os nossos talentos não é a gente, são as pessoas ao nosso redor. Então, se você tá num momento onde uma encruzilhada que você não sabe aonde seguir, procure de 3 a 5 pessoas de confiança, seu marido, sua esposa, sua namorada, namorado, pai, mãe, tio, patrão, e fala: o que você acha que eu faço de bom? O que você acha que você olha pra mim e fala: cara, você daria muito certo em tal coisa? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu não gosto de cozinhar.
até uma curiosidade. Quando eu fui casar com meu marido, eu falei pra ele, não espere de mim uma dona de casa, porque eu não gosto de cuidar de casa, eu não gosto de cozinhar e eu não vou ser uma dona de casa exemplar. Ele quis, vamos embora. Quando a gente casou, a gente era bem fudido financeiramente. E a gente ficou morando com os meus pais, acho que de 2 anos. E assim, o meu marido, ele veio de uma família muito humilde. Então, tipo, ele morava na garagem da casa da avó dele. Ele é um cara que batalhou pra vencer pra estar onde está hoje. Então a gente não tinha aonde cair morto. E daí ele falou, ele ganhava pouco, eu ganhava pouco. Ele falou assim, Gabriela, a gente precisa fazer uma renda extra. Eu falei, tá, vamos fazer o quê? Aí ele falou assim, vamos fazer docinho pra vender. Daí eu comecei a pensar, porque docinho todo mundo faz, beijinho, brigadeiro, esse tipo de coisa. Na minha cidade tinham pessoas de destaque que faziam e na região também. Daí eu falei, beleza, mas então vamos fazer trufa, porque trufa ninguém faz. Eu não sei de onde veio a trufa, eu não sei de onde veio essa questão de fazer doce na cabeça do Thiago, porque, como eu disse, eu já tinha avisado ele que eu não ia ser dona de casa, não sabia. Até sei cozinhar, mas não gosto. Veio. A Gabeto é um nome que eu criei. A cor verde, não sei de onde veio. Tipo, meio que veio. E as coisas meio que foram, tipo, encaixando e acontecendo. Então, fui trabalhar de empregada. Eu, 2 meses trabalhando de empregada, estourou a pandemia. E por mais que a minha empregadora garantisse o salário da gente, ela falou, não, o salário mínimo, porque a gente ganhava comissão também. O salário mínimo vocês vão receber. Só que o meu pai, ele tinha comorbidades. Meu pai, em 2017, ele quase morreu. Ele ficou 45 dias na UTI. Então, a saúde dele era muito fragilizada. Eu falei, putz, eu vou ter que voltar a ajudar meu pai, porque meu pai não pode ficar se expondo. E meu pai não ia fechar a empresa dele. É um posto de combustível, é essencial. E nem que não fosse essencial. Tipo assim, ele jamais ia aceitar fechar a empresa dele. Então eu voltei, pedi demissão, voltei a trabalhar com meu pai. Só que não deu nem 3 meses, eu já tava sufocada de novo, triste, porque meu pai não me escutava. Aí, A Thaís trabalha no posto de combustível também há é? 14 anos só. Nossa, e você faz qual função no posto? Financeiro, fiscal, administrativo, compra, venda. Não, é um ramo muito competitivo em Campo Mourão. A margem é muito baixa e, tipo, é muito complicado. E pra gente ter lucro. Hã? Aqui em Campo Mourão o povo entra em guerra de preço, né? Sim, é um inferno aí. É bem complicado. É. É bom pro consumidor, mas pro empresário é uma bosta. Já não tem margem. Sim. Aí deu 3 meses, 2, 3 meses, eu e meu pai, a gente começou a entrar em muito conflito de novo. Meu pai me convidou a me retirar. Aí eu falei, ok. E foi ótimo, porque daí eu já fazia o doce esporadicamente e vendia bem, as pessoas gostavam da qualidade, porque uma coisa que eu aprendi com meu pai sempre foi assim, qualidade acima de tudo. Você vai cobrar o preço que tem que ser cobrado. Tanto que o nosso combustível, tipo, a gente não tem preço competitivo, a nossa margem é muito maior do que os nossos concorrentes. E meu pai fala, prefiro ter um pouquinho na mão de várias pessoas do que ter muito na mão de poucas pessoas. Então, mas sempre presa na qualidade. Então, os meus doces eu levei essa cultura muito forte. Qualidade e atendimento, e o preço ficava ali em terceiro lugar de ordem de prioridade. Meus produtos, eles são um preço assim bem acima da média. Mas as pessoas gostam. Então foi assim que surgiu. Foi uma visão de fora.
Eu não sei como dei certo, comecei a fazer, porque eu gosto de criar. Então, assim, eu me sinto muito realizada em criando sabores, combinações, produtos, texturas, campanhas. Eu só não me sinto realizada dentro da cozinha tendo que fazer a produção diariamente, mas o criar me entusiasma demais. Foi assim que acabou dando certo. Por isso que eu falo E pra... a Gabi, Ah, pode falar. e a Gabi tem sabores diferentes, a gente também, né? A Gabi, ela cria sabores que, quando ela fala que ela começou a ser copiada, porque, por exemplo, acho que é sobrinho. Eu nunca tinha visto sobrinho. Sim. E aí depois você começa a ver uma galera de gente criando base no mesmo estilo, no mesmo padrão. E assim, são sabores que você fica, caraca, eu não imaginava que ia ter um sabor desse em particular, alguma coisa nesse sentido. A diferenciação sempre foi uma. Desde o começo, como eu disse, eu vou fazer trufa. Porque ninguém faz trufa. E trufa não é bombom, não é aqueles bombons moldados que as tias vendem na padaria. Na Feciucan tinha a tiazinha que vendia lá na entrada. Não, trufa são bolinhas de ganache feitas à mão que você enrola uma a uma e passa no chocolate ou no cacau em pó. Então, desde o começo, eu quis ser diferente. Se as pessoas estão indo para a direita, eu vou para a esquerda. Talvez sempre fui assim, sempre fui meio rebelde, meio teimosa e isso até me ajudou na vida adulta. Por isso que eu falo, sejam autorais. Porque gente, a confeitaria, ela é tão grande, ela é tão imensa, são tantas culturas, são tantos países, são tantas sobremesas, que não tem necessidade de eu copiar a colega, entende? Eu posso olhar, eu posso me inspirar, eu posso ter aquela pessoa como exemplo, mas não tem necessidade de eu copiar. Eu preciso trazer para a minha realidade, porque quando você copia, não é sustentável. Porque você nunca vai ser a dona da ideia. Você vai ser sempre uma coadjuvante. Você vai estar sempre um passo atrás. A hora que você lançar a sua cópia, a autoral já vai estar lá no outro produto. Ela já vai ter 10 cartas na manga. Então, sejam sempre autorais. Busquem a essência de vocês, porque as pessoas elas vão comprar vocês. Eu, em todos, ó, há mais de eu vendo há mais de 13 anos. Eu vendi cosmético, eu vendi lingerie, eu vendi comida por conta do abrigo de animais de rua. A gente fazia comida para cachorro quente, escondidinho, palha italiana. Eu vendi comida, eu vendi rifa na faculdade. Tanto que o Marco Júnior, tudo que era rifa, ele mandava eu vender, porque eu vendia muito. Eu vendi bolsa, eu vendi roupa, eu vendi combustível e em todo esse caminho eu tenho clientes que me acompanharam em tudo. Então elas não estavam comprando o produto em si, elas estavam me comprando, porque eu consegui fidelizar elas com o meu atendimento. E qual que é o diferencial do meu atendimento? Eu me preocupo com o cliente. Então, se eu vejo uma pessoa que eu sei que ela está com problema financeiro, eu não vou ficar tentando socar um monte de produto nela. Porque eu sei que aquilo ali, daqui um mês, vai estourar nela. E daí ela vai ficar triste e em vez dela comprar de mim daqui 2 meses, vai ser daqui 6 meses, daqui um ano, talvez ela nem consiga mais comprar de mim. Porque ela vai entrar numa bola de neve tão grande que não vai sobrar dinheiro para mais nada. Se a pessoa quer um produto, uma coisa que eu não tenho, eu não fico tentando empurrar o meu produto nela. Muito pelo contrário. Eu pego e falo, cara, olha, eu não trabalho com isso, mas fulano trabalha. Ou eu não faço esse tipo de coisa, mas aquela pessoa faz. Porque quando o cliente se sente ouvido, valorizado e acha alguém que está disposto a resolver o problema dele, ele volta. Ele vai sempre voltar. Porque você está ali para resolver um problema, não criar. Boa noite, Gabi, tudo certo? Tudo certo. Gostaria de fazer uma pergunta para você sobre o seguinte: como você vende chocolate, como funcionam as demais épocas do ano?
tirando as áreas, vamos dizer assim, os dias de pico, né? Seria Páscoa, Natal. Como você lida com esse dia a dia? Eu preciso criar a demanda diária do meu produto. Então, eu vendia muito bem todos os dias. Eu tinha iFome, quando eu morava em Goiôerê, eu tinha representantes, que eram pessoas que vendiam agabeto em outras cidades. Então, eu cheguei a ter até 5 representantes e espalhadas. Foi uma época, assim, muito tumultuada da minha vida. As minhas funcionárias produziam a semana inteira. Chegava no fim de semana, eu com meu marido saía entregando na região. Moarama, Campo Mourão, Moreira Salles, Boa Esperança, Janiópolis. Então, eu preciso gerar o desejo diariamente no meu cliente. Tudo depende da storytelling que eu uso, dos gatilhos mentais. Então, quando a Thalia fala, é uma tentação ver a Gabi comendo chocolate. Porque foi uma tradição durante muito tempo de eu comer chocolate junto com os meus seguidores. Eu parei de fazer isso ano passado, porque eu engordei e daí eu tive que dar uma segurada. Mas até então, e nem foi muito, mas e também foi estilo de vida, queria ser mais saudável, enfim. Eu sentava na frente da câmera, pegava o meu produto, abria, comia, mastigava. Tinha dia que eu não falava uma palavra, era só a pessoa vendo eu mastigar. E a textura eu quebrava, mostrava o recheio, a textura, comia, cheirava, fazia as caras, tudo muito real. E era isso que gerava o desejo e conseguia manter o meu faturamento. É o que eu digo, constância. Então, assim, até eu voltar a trabalhar na empresa da minha família, que faz uns 6 meses, eu não faltava no Instagram nenhum dia. Então, eu levava isso muito a sério. Eu estava lá todos os dias postando o meu produto. Quando eu não tinha produto, porque vendia tudo, dava um furo ali na produção, eu postava que eu estava estudando. Então, se você perguntar para seguidoras antigas, quem é a Gabriela da Gabeto? Ah, ela gosta de estudar, ela gosta de café, porque eu postava o meu ritual de café. Os pets. Hã? Os pets. O quê? Os seus gatos. Os pets, exatamente. Os meus pets. Então, assim, mesmo quando aparentemente eu não tinha nada para postar, ainda assim eu tava lá, porque eu precisava gerar aquela conexão, eu precisava aparecer lá, eu precisava estar impregnada na cabeça da minha cliente. Eu pulverizava em todas as influencers. Então, em uma semana, as pessoas viam o nome da Gabeto em diversos Instagrams, em diversos Facebooks. E, tipo, as pessoas falavam, meu Deus, estão falando tanto desse produto que, tipo, eu preciso experimentar, eu preciso saber do que essa pessoa tá falando. Porque 5, 6, 7 influencers estão falando da mesma coisa. O que é isso? Até o Café Jesuítas, ali em Goiôerê, tá fazendo essa estratégia. Não sei se você tá vendo, Thalia. Eu tô. O Café Jesuítas, ele está impregnado em Goiôerê. Não tem um lugar que você entra no Instagram que você não vê alguém fazendo propaganda de café jesuíta. Todos. Então, essa é uma estratégia muito potente. Você está impregnar a cabeça da pessoa. Tipo, aonde a pessoa olhar, ela vai ver a sua marca e ela vai desejar. Eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta. Você falou dos seus representantes, que você teve representante em outras cidades. Como funcionava para você ter um representante? Qual era o valor que você pagava? Se você pagava por comissão? Como funcionava? Funcionava por comissão. Então, eu desde o começo, eu tinha uma planilha de precificação, aonde eu lançava todos os meus custos e eu calculava a minha margem de lucro, porque o meu custo não é só produto, é energia, é gás, é combustível, é investimento.
é o meu salário. Se eu tinha funcionário, era o salário da funcionária. Então, eu comprei uma planilha na internet desde o começo e eu fiz. Então, só que ainda assim, eu tive um erro de cálculo ali, porque na minha percepção eu estava tendo 50% de lucro. Quando eu consultei, ai meu Deus, eu contratei uma consultora de custos, uma engenheira de alimentos, que ela ficou me acompanhando 1 ano, a Maresa aí de Campo Mourão. Nesse 1 ano, ela precificou todos os meus produtos e identificou que a minha margem líquida era 30%. E eu dava de comissão para as minhas representantes 20%. Então, no final, tirando meu salário, tirando o salário das funcionárias, tirando metade do aluguel da minha casa, que a gente pegou o aluguel da minha casa, dividiu por 3. Eu, meu marido e a Gabeto. Água por 3. Eu, meu marido e a Gabeto. Energia. E colocamos tudo na ponta do lápis e ficou uma margem líquida de 30%. E quando era vendido pela representante, era uma margem de 20%. Quem trabalha no comércio acha um absurdo eu pagar, achava um absurdo eu pagar 20% para minha representante. Entretanto, eu ainda, se for ver, para ser um valor expressivo, ela tinha que vender muito. Porque 20% de uma barra de R$60 é R$12, se eu não estiver enganado. Desses R$12, a minha representante gastava a energia da casa dela para manter meu chocolate na geladeira. A minha representante gastava o tempo dela para vender, entregar e fidelizar o meu cliente. Porque ela ficava com o final do funil inteiro. Por mais que a pessoa comprasse a Gabriela da Gabeto, se na minha representante ela não tivesse alinhada com a minha cultura, com a cultura da Gabeto, o meu trabalho ia ser em vão. E foi um dos problemas que eu tive. Porque chegou num momento que a minha demanda estava muito grande. E eu não tive maturidade suficiente na gestão de pessoas. Aliás, é uma coisa que até hoje eu tenho um grande problema nisso e eu preciso me lapidar muito. Porque eu não tenho paciência de treinar as pessoas. Eu acho que as pessoas, elas leem meu pensamento, concebem a ideia e executam. E eu não tenho paciência de sentar, de explicar, de treinar. Então, esse foi um grande problema que eu tive. No final do meu funil, não era todo mundo que estava alinhado. Então, nesse processo, eu conquistei muita gente, mas eu perdi muita gente. Porque algumas representantes não souberam, e a culpa foi minha, não souberam lidar, fidelizar os meus clientes, não conseguiram transmitir a cultura da Gabeto. Então, assim, eu acho que pagava médio, poderia ser pagar mais, só que daí eu ia ficar sem lucro nenhum, a Gabeto ia ficar sem lucro nenhum. E eu pequei aí em alimentar com conteúdo, em fazer alinhamento, porque também as pessoas que eram representantes, elas usavam como uma renda extra. Então, não eram pessoas que tinham tempo para fazer treinamento, para estudar, para escutar. Eram pessoas que queriam surfar ali na onda da Gabeto, que estava em alta, queriam participar do movimento e ganhar uma grana extra. Então, a gente teve alguns errinhos aí que nas minhas próximas contratações eu preciso levar em consideração e eu acho importante vocês levarem. Quanto que você gasta, assim, ou então o teu limite de tráfego pago que você faz mensal? Tá. Ou então nessas épocas de pico, né? Também pode ser nessas épocas. Em épocas de pico, eu gasto R$10 por dia no tráfego pago.
eu nunca... O máximo que eu já gastei foi R$ 20 por dia, por 7 dias ou 10 dias, que é na janela de pedidos que eu tenho ali. Então, eu sempre trabalho, por exemplo, se o Natal é dia 25, eu trabalho do dia 1º ao dia 15 de dezembro com recebendo pedidos. Chegou dia 15, no dia 16 eu não recebo pedido mais. Um ou outro que é cliente fidelizado, que às vezes esquece e tal, eu aceito. Mas aí eu já fecho a minha agenda. Então eu trabalho mais uma vez com antecipação. Nesses dias em que, nessas ocasiões em que eu tenho capacidade de produção e tenho espaço e gente para me ajudar, que é a capacidade de produção, eu cheguei a investir R$ 20 por dia durante 7 a 15 dias. Esse ano, eu investi, deu R$ 300 no total, que foi R$ 10 por dia. Agora eu já encerrei o tráfego pago porque eu fechei a minha agenda dia 15. Só que nessa Páscoa eu vendi porque eu fiquei doente durante 15 dias. Então eu não consegui fazer todo o ritual que eu faço. E por eu estar trabalhando na empresa da minha família, a minha energia está muito dispersa. Até uma coisa interessante, que se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre isso, eu posso falar. Querem ou não querem? Não querem. Pode falar. Pode falar. Tá. O pai te convidou, não foi? Depois de te convidado a sair, ele te convidou para voltar, né? Isso. Exatamente. Meu pai me convidou para eu sair e ele viu que o bagulho é louco, aí ele me convidou para voltar. Depois de 2 ou 3 anos, ele pediu para eu voltar. Olha, eu aprendi, eu acho que foi na faculdade, muito cedo, que quem faz muita coisa não faz nada bem. E essa máxima eu aprendi quando a gente estava falando, se eu não me engano, sobre cardápios de lanchonete. Então a gente vai numa lanchonete onde ela faz lanche, pizza, porção, açaí, sobremesa, petit gâteau, aquele cardápio imenso. E via de regra é tudo muito mediano. Então a pizza é boa, o macarrão é bom, mas não tem nada que fala, meu Deus, aquele negócio é o melhor. Além disso, quando eu tenho um cardápio muito grande, o meu estoque e a minha variedade de produtos é imensa. Além disso, eu treinar as pessoas dessa cozinha é um terror. Porque imagina você passar 15, 20 receitas para uma pessoa e quando você troca de funcionário, porque assim, quem trabalha em produção de alimento eu não sei se alguém trabalha com isso, mas é um pânico, porque é muito puxado e sim, as pessoas elas têm uma rotatividade meio alta. Você pode ter um salário massa, é difícil você achar uma pessoa muito boa e quando você acha, às vezes ela precisa sair. Então eu sempre aprendi, eu tinha isso, de que tipo, você precisa focar a sua energia. E daí, nesses coaches da vida, que eu segui muito tempo coaches, assim, agora eu dei uma enjoada, mas assim, eu fui muito nessa de coach durante uns 2 anos, estudei muito, fui para muitos eventos, imersões, tarará, quebrei várias tábuas na mão, e quebrei umas 3, 4 tábuas. E eles falavam isso, canaliza a sua energia em uma coisa só. Porque o que você foca a sua energia, cresce. E eu já estava entre a Gabeto e o mercado de infoprodutos. Então a minha energia já estava dispersa. Chegou eu morando em Boa Esperança, meu faturamento caiu, eu comecei a pensar, e eu já tava meio balançada assim com o Gabeto, eu falei, cara, eu não sei, eu preciso fazer mais grana, então eu vou ter que achar um emprego. Meu pai, sabendo que eu tava pensando em achar um emprego, meu pai falou, volta, porque eu tô precisando muito, eu não tô dando conta e eu preciso de você aqui. Eu falei, beleza.
Só que eu comecei a perceber, cara, eu nem sei, tá vendo como eu me perco? Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Você ia falar Da energia, real. Eu comecei a perceber que eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E eu sabia, quando eu comecei a trabalhar no posto, eu sabia, eu falei, vai chegar uma hora, eu vou ter que tirar alguma coisa, porque não tem como eu dispersar minha energia em 3 vertentes e alguma dá certo, porque vai ser tudo muito mediano. E é real, porque os primeiros meses eu tinha um gás, mas tipo, chegou janeiro, fevereiro, eu tô cansada pra caralho. Então eu cheguei numa encruzilhada e eu tomei uma decisão de descontinuar uma das 3 funções. E quando eu mudar de cidade, que eu acredito que ano que vem, ou no máximo 1 ano e meio, a gente vai mudar de cidade de novo, porque o gerente do Thiago já falou que a gente não vai ficar aqui. Aí eu vou ficar só com uma função. Então, por isso que eu falo pra vocês, dá pra empreender e levar 2 coisas em paralelo por um certo tempo, mas a partir do momento que uma coisa conseguir pagar os seus custos, você sai da outra. Então você consegue ser prudente, só que daí vai chegar uma hora que você vai ter que decidir qual caminho você vai seguir. E seu pai te escuta hoje ou não? Escuta. Ele Cuidado. ainda é muito. sucesso da gaveta para Quem começar a é? ouvir a. Assim, eu entendo meu pai dele não me escutar antes, porque eu era uma pirralha e eu não tinha nada que comprovasse o meu sucesso além do meu TCC. Então, tipo assim, realmente, no papel é muito bonito. Quando ele viu que eu saí de casa, que eu criei a minha empresa, que eu tive sucesso, tanto que ele sempre falava, traz a fábrica da Gabeto pra cá, porque aqui tem mais espaço. Ele começou a me apoiar. E ele começou a ver que ele não era um super-homem, que ele não dava conta tudo sozinho. Que hoje em dia a administração do ano 2000 não funciona no ano 2020. Então a old school não tem os princípios milenares que sempre vão funcionar. Mas existem coisas que precisam ser atualizadas. Então hoje em dia ele me escuta, mas ainda assim, médio. Ele ainda é bem teimoso e eu também sou bem teimosa, então. Muito obrigada. A gente agradece muito. Espero que a gente tenha outras oportunidades, talvez no futuro. Obrigada de verdade, viu? Foi muito melhor do que eu imaginava que seria. Ai, Você foi que legal. 10. Muito obrigada. Quando quiserem, eu estou sempre à disposição. Posso ir presencialmente também. E a gente. Legal, fazer chocolate pra gente. Ai, não pode dar moral. Eu posso levar um chocolate também para vocês experimentarem. E me sigam lá no Instagram para vocês acompanharem os próximos capítulos dessa novela mexicana aí. Já comecei a seguir agora. Obrigada, Gabi, gente. obrigada, viu? Tchau. Beijo, tchau. Até mais. Tchau.